Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar todos e todas, cumprimentar a população que acompanha a sessão nessa tarde de terça-feira. Quero aqui retomar o tema que eu estava falando sobre ele ontem, no final da minha fala. Ontem eu convidava todos os deputados e deputadas para apoiarmos um movimento que é nacional, um movimento dos profissionais de enfermagem do nosso país. Enfermeiro, enfermeira, técnico e técnica de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Está tramitando no Senado o projeto de lei 2564 de 2020 e pode a qualquer momento ir para votação no plenário. Precisamos apoiar os profissionais de saúde que têm feito um trabalho muito qualificado, muito sério, ao longo de todos esses anos. E não tem ainda um piso nacional, um piso profissional. Para iniciar carreira, não tem um salário inicial. Como muitas categorias já conquistaram o piso, que é o salário mínimo para aquela profissional, para aquele profissional. Então isso é muito importante. E também a jornada de trabalho. A jornada de 30 horas. O que faz com que a gente tenha parâmetro internacional. Então, 30 horas semanais a jornada, um piso nacional, é o mínimo que podemos oferecer aos nossos profissionais de saúde, que fazem um trabalho relevante. Agora, com a pandemia, muito mais pessoas perceberam a importância dos profissionais de saúde. E profissionais de saúde, temos os médicos, mas temos os demais profissionais de saúde. E são esses profissionais de saúde, como enfermeira, enfermeiro, técnico e técnica de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que estão lá, as parteiras, que são profissionais que precisam do nosso apoio. Por isso, ontem, disponibilizamos no sistema aqui da casa 2 blocos. O bloco 3021 é para a audiência pública, no dia 13 de maio, que é na Semana da Enfermagem, Semana Nacional da Enfermagem. Então, dia 13 de maio, às 14h30, faremos a audiência pública. Então, queria pedir para os deputados e deputadas que quiserem ajudar a organizar essa audiência pública, assinarem como autores desse requerimento, fica aqui o convite, autores e autoras. É o bloco 3021. E o bloco 3022 é um expediente que nós queremos que a Assembleia encaminhe aos senadores da República, pedindo apoio, para que este projeto que tramita no Senado seja, então, aprovado. Quero aqui também falar da proposta do governador, anunciada hoje, o governador anunciou hoje, a retomada das aulas no dia 10 de maio. Preocupa muito, porque não estamos ainda com os profissionais de educação imunizados. Não receberam a vacina. O governador havia anunciado alguns dias atrás que só retomaria a aula presencial no Paraná com os profissionais de educação imunizados, professores e funcionários de escolas. Ainda não foram imunizados. Portanto, o risco é grande. E nos lugares que retomaram aulas presenciais aqui no Brasil, com a pandemia em alta,
só fez crescer, só aumentou o número de contagiados e o número de óbitos. O exemplo mais duro aqui no Brasil foi no estado do Amazonas. Manaus, né, a capital, virou notícia internacional. Faltou até oxigênio, faltou leito para internamento, faltou UTI, faltou tudo. Sobrou muitas mortes, inclusive de estudantes, de professores e demais profissionais de saúde. E aí contagiou as famílias também, interiorizando inclusive a Covid. E a Covid foi fazendo vítimas que poderiam ter sido evitadas. Então nós tivemos também um estudo feito aqui no Paraná, encomendado pela APP Sindicato, feito pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E nós tivemos a presença de um pesquisador, que é o Lucas Ferrante, que fez a apresentação desse estudo na nossa audiência pública da Frente Parlamentar da Covid. Ele mostrou o estudo feito em 11 cidades polos do Paraná, como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, e mostrou que o Paraná precisa tomar mais cuidado do que já tem tomado para reduzir a taxa de transmissão e zerar o número de infectados e de óbitos no Paraná. Propôs o Instituto que o Paraná fizesse, então, um lockdown de 21 dias. E em 21 dias, zeraria a transmissão do coronavírus. E nós teríamos, então, os hospitais esvaziados e a população podendo voltar, evidentemente, na sequência, às suas atividades. E aí, avançando com a vacinação, para proteger toda a nossa população. Então, nós não podemos experimentar, e aí, morrendo estudantes, seus familiares e professores e funcionários de escolas, aí a gente, então, fechar a escola, suspender as aulas. Não precisa cometer o mesmo erro que o governador do estado do Amazonas cometeu. Convocou as aulas presenciais sob protesto da população e dos professores, e aí foi um massacre. Nós tivemos lá muitas mortes que não deveria ter acontecido por conta da irresponsabilidade e do ato criminoso daquele governador que convocou as aulas presenciais no momento que a pandemia não estava controlada. E ela não está sob controle. A pandemia no Brasil, no Paraná, não está sob controle. Então é importante que a gente continue cuidando. E por isso assiste razão aos nossos professores e funcionários de escolas, organizados pela APP Sindicato, que estão dizendo ao governador e ao secretário de Estado da Educação que não convoque as aulas presenciais para a próxima semana, porque nós corremos o risco de ter muitas vítimas e nós não precisamos de mais vítimas pela Covid no estado do Paraná. Então fica aqui mais uma vez a nossa solicitação ao governador Ratinho Júnior que não convoque as aulas presenciais sem vacinar os professores e professoras, funcionários e funcionárias de escolas do estado do Paraná. Porque nós não podemos perder mais ninguém. Já perdemos muita gente e não podemos perder mais ninguém. Quero ainda neste minuto que me resta aqui, fazer o convite para o dia 7, próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, quando teremos uma audiência pública aqui na Assembleia, para tratar da PEC 32 de 2020, que é a PEC da reforma administrativa.
que vai... Acho que o senhor não deu um minutinho aí, para poder concluir então, senhor presidente. Então, esta PEC 32 de 2020 propõe a reforma administrativa no Brasil. É acabar com a Constituição cidadã e propor no lugar uma outra Constituição, que é a Constituição que defende o liberalismo econômico, atacando os serviços públicos, atacando o servidor público e prejudicando principalmente o usuário do serviço público, que é aquele que é trabalhador e a trabalhadora e que precisa do Estado. É o chamado Estado mínimo, encolher o Estado, excluindo a maioria da população. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. E não tem dado certo aqui no Brasil todas as tentativas de encolher o Estado e reduzir as políticas públicas